Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou para uma conversa, um aconselhamento, e enquanto ela me contava a sua história, eu percebi que na sua identidade existiam fraturas. E ao sair daquela conversa, refletindo sobre a minha vida e a minha história, eu cheguei à conclusão de que também me deparei com muitas fraturas na minha identidade. Provavelmente você também, na sua história, já tenha passado por momentos de fraturas na sua identidade. É sobre isso que nós queremos refletir ao longo desse mês. Eu te convido a participar dessa série de mensagens, porque as nossas identidades precisam ser reabilitadas. Participe com a gente presencialmente ou online, mas não perca nenhum capítulo. Jesus tem algo novo a fazer na minha vida e na sua vida também. Esse é um tempo muito especial. Eu quero orar com você, por nós aqui, pelo pessoal que está em casa. E a minha oração vai ser muito específica. Eu oro para que o Espírito de Deus traga completamente a nossa mente e o nosso coração para esse momento. E amanhã é segunda-feira e eu sei que nós temos uma tendência, a tentar olhar para amanhã, Vocês têm um monte de coisa para fazer, nós temos um monte de coisa para fazer e às vezes eu percebo isso, que a nossa mente sabota a gente, A ansiedade. E eu creio muito que isso também é espiritual. Uma oração que eu sempre faço aos domingos, antes de vir para cá, é para que o Espírito de Deus repreenda do nosso meio, da nossa vida, toda a apatia, todo o cansaço. Às vezes eu percebo isso, as pessoas, elas demonstram cansaço, Mas eu creio que o Espírito de Deus pode despertar a gente para que, assim como Jesus certa vez contou uma parábola, o meu coração e o seu coração sejam um bom solo, porque é só quando a semente cai num bom solo que ela dá frutos. Então eu quero orar nesse sentido por todos nós. Jesus, muito obrigado, porque a tua presença está entre nós. Obrigado porque ela é tão real, ela é palpável, nós podemos perceber o Senhor vindo ao nosso encontro. E nós sabemos que a única maneira de termos as nossas vidas transformadas é mediante a tua palavra alcançando o nosso coração. Então, Espírito de Deus, eu oro para que a tua presença em nós, aqui, em cada casa, possa trazer adubo para o nosso coração. Possa fazer com que o nosso coração e a nossa mente, nessa noite, seja um bom solo. Então, em nome de Jesus, que não haja em nós apatia, que não haja em nós cansaço, nos dê essa sensação de sede profunda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos falar de mente. Porque a vida, ela caminha na direção dos nossos pensamentos. Isso é assim. A vida caminha na direção dos nossos pensamentos. A ciência, ela vai mostrar que esse é o caminho que nós percorremos até as nossas ações. Nós pensamos, a partir daquilo que nós pensamos, nós sentimos, a partir daquilo que nós sentimos, nós agimos. Esse é o caminho. Nós pensamos, nós sentimos, nós agimos. É como se literalmente a mente fosse então essa torre de controle, das nossas vidas. A mente é essa torre de controle da nossa vida. E é nesse contexto que surge o mindset. Uma teoria da psicologia muito importante, muito interessante, que literalmente significa mentalidade ou um modelo mental. Mindset tem a ver com uma mentalidade. Cada pessoa tem uma mentalidade, tem um modelo mental. E essa teoria, ela vai dizer que cada indivíduo tem uma mente, pensamentos configurada, ou, usando a linguagem, programada
E o que é que programa ou configura as nossas mentes? O que programa, o que configura as nossas mentes são as experiências vividas ao longo da nossa história. As experiências que nós vivemos. Então, eu tenho um bebezinho de 3 meses. O que vai configurar a mente dele, o que vai programar a mente dele, são as experiências que ele vai vivendo. Dentro de casa, depois ele começa a sair de casa e vai para um círculo mais ao seu redor de parentes, depois vai para a escola, depois vai para um ambiente religioso, depois, enfim. E de acordo com essa teoria, o nosso mindset, a nossa mentalidade, o nosso modelo mental, então, ele é configurado, ele é programado por essas experiências, onde cada uma essas experiências leva a nossa mente a trabalhar, então, de uma maneira pré-determinada. Então, como é que nós pensamos? De acordo com essa teoria, nós pensamos de uma maneira pré-determinada. Pré-determinada por essas experiências que configuraram, programaram a nossa mente. Por exemplo, alguém que cresce num ambiente de abuso psicológico, fatalmente, ela vai crescer e ela vai pensar com uma mente abusada psicologicamente. Entendeu? Então, alguém que cresceu num ambiente de abuso psicológico, muito provavelmente, de acordo com essa teoria, a sua mente vai pensar com a mente de alguém abusada psicologicamente. Consequentemente, os seus sentimentos vão responder a isso. Consequentemente, as suas ações vão responder a isso. Por isso que é muito comum que pessoas que são fraturadas em sua identidade e não são reabilitadas, tratadas, elas vivem fraturando identidade de pessoas ao seu redor. Porque ela reproduz aquilo na qual a sua mente foi programada para pensar, consequentemente sentir e agir. Então, assim, exemplos bem complexos disso que eu estou falando. Tem um monte de gente violenta porque foi violentada a vida toda. Tem um monte de gente descompromissada que não consegue ter compromisso com nada porque cresceu num ambiente de abuso. Tem um monte de gente desconfiada porque teve a mente programada num ambiente de traição, de mentira. Então, por exemplo, pessoas que cresceram num ambiente familiar, onde viu, seja pai, mãe, enfim, nessa relação tóxica de traição, muitas dessas pessoas, a sua mente é programada, enquanto adulto já, para viver desconfiada de tudo e de todos. Muitas pessoas não sabem dar carinho, porque não recebeu carinho. Então, é isso que está por detrás dessa teoria. E de acordo com a psicologia dessa teoria, essa reprodução comportamental ela acontece devido a muitas pessoas e, de acordo com a teoria, muitos de nós, a maioria das pessoas, tem o que eles chamam de um mindset fixo. Ou seja, uma vez programadamente, você não vai reprogramar, você continua reproduzindo aquilo. Isso é um mindset fixo, ou seja, acredita que a mente está programada para ser assim e a pessoa não consegue trabalhar a mente de outra maneira, consequentemente ela só consegue reproduzir aquilo. E a saída, então, seria uma reprogramação da sua maneira de pensar, indo de um mindset fixo para um mindset de crescimento, que seria ressignificar aquilo que a mente foi programada a vida toda a partir das vivências. Então, há uma reprogramação da mente, para ao invés de ter um mindset fixo, ou seja, eu cresci assim, eu sou assim, vou morrer assim, a pessoa consiga até mesmo tirar lições daquilo, aprendizados daquilo, e ao invés de reproduzir aquilo, fazer o contrário daquilo. Um mindset de crescimento. Pastor, tem alguma coisa de errado nisso, de ruim nisso? Com certeza não. Obviamente que não. Agora, preste atenção nessa afirmação ousada que eu vou fazer. Somente o Evangelho, somente Jesus, nos oferece uma maneira poderosa de nós lidarmos com a nossa mente. Só o Evangelho nos oferece uma maneira poderosa de lidarmos com a nossa mente. Eu vou mostrar isso para vocês. Paulo,
o apóstolo, escreveu uma das suas cartas, carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, um texto que é muito conhecido, muito falado, enfim. Quando ele escreve assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Paulo escreve: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. No texto grego aparece a palavra metanoia, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Gente, nenhuma religião oferece o que Jesus oferece. Nenhuma religião, nenhuma, oferece o que Jesus oferece. E toda teoria sobre como lidar com a mente, ela chega basicamente no mesmo lugar. Que lugar é esse? Esse lugar que diz que eu preciso aprender, que você precisa aprender a controlar a sua mente. Isso é muito comum nos nossos dias hoje. Teorias, enfim, muitos livros, muitas palestras, ensinando métodos, ensinando maneiras de você conseguir controlar a sua mente. Ou, uma outra palavra muito utilizada é reprogramar a sua mente. Ou disciplinar a sua mente. Isso é uma linguagem comum relacionada a isso. E por que que isso é tão falado nos nossos dias? Porque aquilo que eu mostrei, aquele gráfico de que o pensamento é o que está por trás das nossas ações, é uma descoberta importante na área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, enfim. Então, como é que nós controlamos a mente? Essa é a linguagem. Só que aí vem o Evangelho e diz: não tem como você controlar a sua mente. O Evangelho vai dizer: você precisa de uma mente nova. Não é controlar a sua mente que você precisa de uma mente nova. Você precisa desligar isso aí e ligar outra coisa. Por isso o Evangelho, ele é disruptivo, ele rompe com qualquer um desses mecanismos, porque o Evangelho vai dizer: então, a sua mente não funciona. Ela é disfuncional. Portanto, eu afirmo, a gente consegue melhorar. Mas o Evangelho diz: não é de melhorar que você precisa de mudar a mente. Você precisa de uma mente nova. Você precisa de uma metanoia, de uma mudança de mente. E Jesus vai nos oferecer um processo poderoso de transformação de mente, usando a palavra transformação do nosso mindset. Veja, não é reprogramar, não é disciplinar, é transformar. É ter um novo. E só Jesus pode dar isso. A minha pergunta é: você quer experimentar isso na sua vida? Você quer parar de ser refém da sua mente? Você quer experimentar uma metanoia, uma transformação de mente, uma mudança de mente? Esse texto que Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu, nos dá o que eu chamo aqui de um caminho para que cheguemos a esse mindset transformado. Não é nem de crescimento, é transformado. E aí eu quero trabalhar com duas direções, e a primeira é: para que o Evangelho traga impacto real na transformação da nossa mente, nós precisamos de uma nova compreensão de adoração. Nós precisamos compreender de maneira nova. E por que eu estou chamando aqui de nova? Não é porque é nova que eu estou inventando, é nova porque nós nos perdemos disso. É nova porque nós, dentro de um histórico religioso, nós nos afastamos disso. Dentro do que é a compreensão que o Evangelho quer que tenhamos acerca da adoração. O que significa adorar? Então, assim, pergunta simples que a gente poderia ficar conversando. Eu gostaria de ouvir vocês, inclusive. Como é que você cultua a Deus? Se alguém te perguntar assim: como que você cultua a Deus?
Como que você vai responder isso? Ou sendo mais específico, se alguém te perguntar, se a gente estiver conversando e eu te perguntar assim, vem cá, como é que você adora a Deus? Quais são os parâmetros? O que é que você faz para que você então classifique como adoração? O que é a sua adoração? Se você tivesse que escrever isso, como você escreveria isso? Como que você adora a Deus? O que é adoração para você? Paulo escreve, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Numa outra tradução, o texto diz assim, esse é o culto que agrada a Deus, ou numa outra, esse é o culto racional de vocês. E aí ele diz, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Preste atenção. Paulo diz que Deus quer uma adoração feita por um sacrifício vivo e santo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Deus quer uma adoração do tipo que tem a ver com algo vivo e santo. Agora, o que é que isso significa? O que é que significa um culto racional a Deus? Não é um culto onde não tem a emoção. O que é um culto racional? Deus quer que você pegue o seu corpo, preste atenção nisso. Deus quer que você pegue o seu corpo, quem você é, vivo, seu coração está batendo, você respira, você pensa. Deus quer que você pegue isso, separe, porque essa é a tradução da palavra santo, separado. Deus quer que você, vivo, se separe e entregue para Ele. Agora olha que interessante, a ênfase que as Escrituras estão trazendo sobre a adoração é no corpo, e não na alma, não no espírito. Nós transformamos a adoração em algo de espírito, não de corpo. E é aqui que está o problema. Por isso que nós não temos uma metanoia, porque nós nos acostumamos que a adoração é algo que tem a ver com o espírito. E Paulo está dizendo, tem a ver com o corpo. Tem a ver com quem você é, não com o que você faz. Tem a ver com o seu corpo, com o que você faz. A ênfase é de um tipo de adoração a Deus que é aqui, racional, pensada, decidida. Essa é a ênfase. E a cada dia que passa eu me convenço mais de que o Evangelho primeiro começa aqui, na mente. O problema é que nós invertemos, a gente quer que o Evangelho nos faça arrepiar, chorar, e a gente vai para ambientes assim, ambientes são preparados para isso. Aí a gente transfere a adoração para esse momento ritualístico, espiritual, e segunda-feira o nosso corpo é entregue para os valores, para os costumes da presente era. Racional, nós precisamos aprender a adorar. Vou repetir, nós precisamos aprender a adorar. Sabe por quê, gente? Porque com a religião nós aprendemos que nós adoramos sacrificando, com a religião nós aprendemos que nós adoramos cantando, com a religião nós aprendemos que nós adoramos acendendo vela, com a religião nós aprendemos que nós adorando, praticando rituais, indo a lugares sagrados. Com o Evangelho nós aprendemos que nós adoramos com a vida. Vivendo. Eu vivo. Meu corpo, meu coração, o que eu falo, as decisões que eu tomo, o que eu faço. Nós aprendemos com a religião que nós adoramos com a Bíblia debaixo do braço. Nós aprendemos com o Evangelho que nós adoramos com a chave do carro na mão. Indo trabalhar, indo para as reuniões, vendendo, comprando, fazendo negócios. A religião ensina que eu adoro com o violão na mão, o Evangelho me ensina que eu adoro ajudando alguém do meu lado, abrindo a minha casa, acolhendo pessoas, abrindo o meu coração com a vida. Nós precisamos aprender o que é adoração. Não há mudança de mente sem uma adoração alinhada. Não há. E é sobre isso que o texto está dizendo.
O sistema religioso idólatra funciona assim, você precisa alimentar o ídolo. Jesus foi transformado num ídolo pela religião. Ídolos funcionam nesse mecanismo. Você faz alguma coisa para que ele te abençoe. Aí tem um monte de gente que se envolve, se relaciona com a religião assim. Então eu vou começar a dar do meu dinheiro, eu vou começar a fazer isso, a fazer aquilo. Porque se eu fizer, Jesus precisa me dar. Esse é um mecanismo de um sistema idólatra. Eu preciso orar ou rezar tantas vezes, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, e aí Jesus vai me dar o que eu preciso. Esse é um mecanismo da idolatria. E tem muita gente achando que está cultuando a Jesus assim. Não é esse o culto que ele quer. Então qual é o culto que ele quer? A sua vida para ser vivida por ele. Esse é o culto, essa é a adoração que Jesus quer. A sua vida para que ele possa viver dentro de você. É assim que você adora. Porque esse é o sacrifício vivo. Na antiga aliança o sacrifício era de morte. Na nova aliança o sacrifício é de vida. Porque o cordeiro já foi morto. Porque Jesus já morreu. Você não precisa mais morrer para adorar a Deus. Deus só quer que você esteja vivo. Que seu coração batendo, sua respiração, tudo que você faz, você pegue, separe, santifique, dê para Ele. Fala, Jesus, eu estou vivo, mas vive em mim. É assim que eu te adoro. E é muito interessante porque Deus já sinalizava que seria assim desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem essa relação sendo estabelecida de Deus para com o seu povo, numa dinâmica de que o povo, para se achegar até Deus, precisava de uma série de rituais, muitos deles sacrificiais. Só que chega um momento em que o povo acha que a adoração se resume a isso, a matar um animal, a queimar um incenso. Essa é a adoração. Só que o coração dessas pessoas estava distante de Deus. A mente, a vida dessas pessoas estava distante de Deus. Era como se fosse assim, domingo é o dia de adorar a Deus, e segunda-feira todo mundo vive do jeito que quer. Aí Deus, no Antigo Testamento, dá uma palavra dura com relação a isso, através do profeta Isaías. Olha só o que Deus fala. Isaías no capítulo 1, versículo do 11 até o 17. Isaías 1, do 11 ao 17. O profeta, Deus fala por meio do profeta essas palavras. Olha só, preste atenção nisso. O que os faz pensar que desejo os seus muitos sacrifícios? Assim diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por seus pátios quando vêm me adorar? Olha Deus falando com o povo. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferece me dá náusea. Deus está falando. Eu tenho nojo dos seus rituais. Deus continua. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais, são um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Olha Deus falando. Ainda que ofereçam muitas orações, não as ouvirei. Pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se, limpe-se, removam os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. E nós aprendemos que adorar a Deus tem a ver com rituais, tem a ver com momentos, tem a ver com festas sagradas, tem a ver com sacerdotes, tem a ver com lugares. Aí é por isso que nós não experimentamos de metanoia, de mudança de mente. Nós precisamos aprender a adorar. E a adoração tem a ver com Deus quer o seu corpo vivo.
para Ele habitar. É isso que Deus quer. Jesus nos oferece um processo poderoso de transformação da nossa mente. Você quer viver isso? Gente, às vezes eu fico nos meus momentos de reflexão, e eu também tenho as minhas crises, mentais. Sabe, às vezes eu vou para a presença de Deus, e Deus me mostra como tudo que eu preciso para ser curado, não é para melhorar um pouco, para ser curado, Ele já me deu. E aí, meditando na palavra de hoje, meditando nesse texto, orando, mais uma vez Deus falou comigo, o que vocês não sabem, o que vocês perderam, é como me adorar cura. Mas vocês precisam aprender o que é adorar. Eu estou cansado dos rituais. Eu estou cansado dos templos cheios. Eu estou cansado dos momentos sagrados. O que eu quero é o seu corpo vivo para que eu habite nele. E um segundo passo desse caminho para um mindset transformado, para uma mente transformada, além de uma nova compreensão de adoração, é o que eu estou chamando aqui de uma nova compreensão de evangelho. Uma nova compreensão de evangelho. Porque Paulo escreve assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. E aí sabe o que a gente fez? A gente parou aqui. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Aí as pessoas param aqui. Aí sai todo mundo daqui tentando não imitar e não se comportar como o mundo. Mais do que isso, a gente sai daqui julgando o mundo, se afastando do mundo, com medo do mundo. Tem um monte de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus com medo do mundo, com medo de encostar no leproso, com medo de chegar perto da prostituta, com medo de chegar perto da maldade. E a fala é: cuidado, porque senão você vai se tornar impuro. Esse não é o evangelho. O evangelho é aquele que quando chega, as trevas precisam sair. Simples assim. Ela não pode permanecer. Quando o evangelho chega, a lepra precisa ir embora, ela não pode ficar. Quando o evangelho chega, aspectos morais convergem para o reino de Deus. Agora, nós precisamos compreender que o não imitar o comportamento e os costumes deste mundo está atrelado a algo que nós só encontramos em Deus. Porque Paulo continua escrevendo assim: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém deixa de imitar o comportamento e os costumes deste mundo sem o que está escrito aqui, depois dessa vírgula. Ninguém. Você pode tentar o que você quiser. O máximo, você vai melhorar um pouquinho. Ou você vai começar a olhar e julgar o que te convém. Isso é típico de crente. Julgar o que convém. As pessoas, por exemplo, julgam quando você canta uma música secular. Mas se mente, aí é outra história, né? Ninguém vê. É porque a gente acostumou com a religião que o nosso papel é não imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Acontece que a Bíblia está dizendo que não tem como isso acontecer por nós. Metanoia não é esforço. Metanoia é nascimento. Não é esforço. Para a árvore dar frutos, ela não faz força. Ela é árvore. Para você ter uma nova mente, não é por esforço. Preste atenção nisso, gente. Antes de mudar o que você faz, Jesus transforma quem você é. Vou repetir isso.
antes de mudar o que você faz, Jesus transforma o que você é. Antes de mudar comportamentos e costumes, Jesus transforma a nossa mente. Porque só é possível não imitar os comportamentos e os costumes da presente era má por uma transformação de mente. E essa expressão aqui chama minha atenção. Deixem que Deus os transforme. E se o texto diz, deixem que Deus os transforme, sabe por que está aqui? Porque nós podemos não deixar. Eu quero que isso choque você. É possível que você atrapalhe o processo de metanoia que Deus quer fazer em você. É possível você não deixar Deus transformar a sua mente. Quando é que isso acontece? Quando é que nós atrapalhamos? Quando nós tentamos mudar a nossa mente. Quando nós achamos que mudar vem de nós mesmos, com a nossa mente. E aqui eu repito, que para viver a transformação da mente, por meio daquilo que Jesus oferece, nós precisamos de uma compreensão profunda acerca do Evangelho. Eu queria chegar aqui. Porque o que significa compreender profundamente o que é o Evangelho? Olha só, uma transformação segura não vem de você para você mesmo. Ok? É como alguém que precisa de uma cirurgia, de um transplante, e ele tenta, ele mesmo, fazer o transplante. Vai dar certo? Não, não dá certo. Toda plasticidade cerebral, sabe o que é plasticidade cerebral? É o quanto o cérebro consegue chegar, né? Se adaptar, mexer. Toda plasticidade cerebral tem um limite. Tem um limite, tem um teto. Não passa daquilo. Por isso é somente quando nós temos uma nova mente, aqui eu vou inserir uma expressão, a mente de Cristo, que nós somos verdadeiramente transformados. Vou dizer para você, sabe o que é metanoia? Metanoia, mudança de mente, sabe o que o Evangelho faz? Ele tira a sua mente e ele coloca a mente de Jesus. Ou, de verdade, eu passei a vida toda como um religioso, sem entender isso, sem ouvir isso. Que Jesus não quer melhorar quem eu sou, Ele quer colocar em mim quem Ele é. Jesus não quer melhorar quem eu sou. Para melhorar, você não precisa de Jesus, não. Mas para transformar, você precisa. E esse é o Evangelho. O Evangelho não é a gente chegar perto e melhorar um pouquinho. O Evangelho é, eu vou tirar a sua mente, com todas as fraturas, com tudo que você sofreu, com tudo que você ouviu, com todos os seus traumas, eu vou colocar a mente de Jesus. Existe vou usar a expressão da teoria, existe um mindset fixo na mente da maioria de vocês. Sobre isso que eu estou falando. Sabe qual é o mindset fixo? É que o estilo de vida de Jesus é de Jesus e para Jesus. O que eu mais ouço são as pessoas falando comigo assim, mas é Jesus, né? Aí eu falo, Deus, eu já vivi assim. Por isso eu falo que a gente precisa ter uma nova compreensão de Evangelho. A gente fala assim, mas ser generoso, Jesus, é porque é Jesus, né? Um dia eu quero falar sobre a humanidade de Jesus, não vai ser agora. Então, esse é um mindset fixo errado. A gente olhar para Jesus, enquanto ele andou aqui, e dizer assim, ele fez porque é ele. Ele viveu assim porque é ele. Ele ama porque é ele. Ele é generoso porque é ele. Ele perdoa porque é ele. Não, esse não é o Evangelho. Isso é transformar Jesus em um ídolo. O ídolo está lá. E eu faço um monte de ritual para chamar a atenção dele. Quando, na verdade, de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia, Jesus é um molde para uma nova humanidade. Vou repetir. A religião transformou Jesus em um ídolo. Ele está lá. De vez em quando eu chego perto dele,
eu preciso fazer algumas coisas para acessá-lo, mas o Evangelho diz, não, 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 Jesus é um molde de uma humanidade restaurada. Ele é um molde. Por isso, Paulo vai dizer, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Numa melhor tradução do texto grego, deveria ser, não se amoldem. Porque a presente era má, onde a gente está vivendo, tem um molde. Tem um molde. E a Bíblia está dizendo, então, não permitam que esse molde ensine vocês a pensar, a usar a mente, mas deixem que Deus tire esse molde destruidor, caótico, disfuncional e coloque em vocês o molde de Jesus. Na mente de vocês, na cabeça de vocês. Aí sabe por quê? Aí olha só o que tem acontecido. Tem um monte de gente que diz que crê em Jesus, mas continua vivendo como Adão. Adão é o ser humano que rompeu com Deus. Adão é o ser humano que está distante de Deus. Adão é o ser humano da presente era má. Paulo, em Romanos, inclusive, vai chamar Jesus do segundo Adão. Porque ele vai dizer assim, ó, vocês viviam com a mente de Adão, mas agora chegou um novo molde. Vocês não precisam mais pensar com a mente de Adão, vocês podem pensar com a mente de Jesus. Deus quer destravar algumas coisas aqui hoje, eu confio nisso. Deus quer destravar algo em nós, em nome de Jesus. O estilo de vida de Jesus é para você e é para agora. O jeito de Jesus viver é para você e é para agora. Não é para o céu. Entendeu? O jeito de Jesus viver é para você e é para agora. Para esse momento da sua vida e da sua história. Jesus quer que, por meio desse processo, você e eu comecemos a tomar decisões, a falar, a agir, com a mente dele agora. E é disso que Paulo está se referindo quando ele diz, deixem que Deus os transforme. Lembra? O que a ciência diz? Cada ação começa com um pensamento. A Bíblia está dizendo, então, deixem que o Evangelho transforme a sua maneira de pensar, porque transformando a sua maneira de pensar, vai transformar a sua maneira de agir. É por isso que Jesus não tem medo de gente que chega perto dele com lepra, doente, enfermo, moralmente corrompido, é por isso. Porque Jesus ele sabe que qualquer transformação de fora para dentro passa rápido. Agora, quando existe um transplante de mente, aí não tem como. Se alguém tem um fígado danificado, qualquer medicamento vai melhorar, mas vez ou outra vai voltar a ter problema. Por isso que precisa de transplante. Porque o transplante vai tirar aquele, não dá mais para usar aquele. Vai colocar um novo. Metanoia é isso. Jesus tira a sua e a minha mente e coloca a mente dele. É isso que acontece. E esse negócio de boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que quando isso acontece, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, sabe por que muita gente nunca encontra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Esse negócio de boa, perfeita e agradável vontade de Deus virou igual propósito. Lembra que eu falei de propósito? Está sempre longe, está sempre no futuro, nunca chega, a gente nunca encontra. O que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Isso tem muito mais a ver com mente do que com sensação. As pessoas nunca encontram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque elas, tomadas pela mente da presente era, esperam uma sensação. E Deus está dizendo, quando a mente de vocês for transformada, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que espera assim, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no meu casamento.
Então comece a agir com a mente de Jesus, que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema não está fora, o problema está dentro. Ai, meu trabalho. E aí ora, Senhor, eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor no meu trabalho. E Jesus fala, para. É só você começar a trabalhar com a minha mente. Não é um lugar. Não é um lugar. Não é uma coisa. É um ser. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é um lugar, não é um objeto, é um ser. É uma mente. Eu já estou caminhando para o final, e eu quero ler com vocês um texto que Paulo vai escrever num outro contexto, 1 Coríntios 2, 14, 16, porque tem um monte de gente que pode estar pensando assim agora, que loucura esse negócio. Esse negócio é muito doido, de transplante de mente, que negócio é esse? Então, aí Paulo escreve assim, ó, tem gente que ouve tudo isso e diz, isso é loucura. Isso é loucura. Preste atenção nisso. O homem natural, o ser humano natural, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Paulo está citando um texto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e ele conclui esse bloco afirmando, mas nós temos a mente de Cristo. Então preste atenção. Na Antiga Aliança, ninguém conseguia acessar a mente de Deus. Se você está em Cristo, você consegue. É isso que o texto está dizendo. Aí a gente pergunta, mas quem é o espiritual e quem é o natural? O espiritual não é quem fala em línguas, não é quem canta bem, não é quem jejua 10 vezes por semana, não é esse que é o espiritual. Okay? Quem é o espiritual? É quem está em Jesus. Se você está em Jesus, você é espiritual. Se você está em Cristo, você é uma humanidade espiritual. E aí, é verdade, gente, que o Evangelho é loucura. Mas também é verdade que ele é a única saída para a corrupção da nossa mente. Só tem uma maneira de você sair daqui hoje com um mindset novo. Como? Precisa sair a sua mente e precisa entrar a mente de Jesus. E sabe qual é a boa notícia? Evangelho é boa notícia. A boa notícia é, se você crê em Jesus, a mente de Jesus está em você. Deus não quer melhorar a sua mente. Deus quer te dar a mente de Jesus. E aí, para a gente refletir e praticar, eu preciso começar com essa aqui. Você quer adorar a Deus de uma forma que o agrade? Você quer adorar a Deus de uma forma que agrade a Ele? Você precisa sair daqui hoje entendendo esse negócio de forma renovada. Ok? Olha só, é maravilhoso cantar. Mas o meu mindset com relação a cantar mudou. Porque eu aprendi que eu não canto para adorar. Para que eu canto? Eu canto para elogiar quem Jesus é. Para falar para Ele o impacto que Ele trouxe para a minha vida. É por isso que eu canto. Sabe assim, a gente levantar a mão não é sinal de adoração. Levantar a mão não é gesto de adoração. Ok? Gesto de adoração é viver. Levantar a mão não. Por que eu levanto a mão? Eu levanto porque, para mim, são sinais de rendição. Mas, por favor, não comece a me imitar.
É por isso que aqui a gente fala assim, se você quiser ficar em pé, você fica em pé, porque ficar em pé ou ficar sentado não é sinal de adoração, ou de não adoração. Ok? Vocês viram Deus falando em Isaías? Tinha gente fazendo um monte de ritual, um monte de sacrifício, Deus falando, tô fora, isso aí nem chega perto de mim. Por que eu venho aqui? Por que a gente está junto? Por que eu gosto de estar junto com a comunidade dos discípulos de Jesus? Porque na comunidade dos discípulos de Jesus não é um lugar que eu adoro, é um lugar que eu cresço. É um lugar que eu aprendo, é um lugar que eu ensino, é um lugar que eu abro o coração, sou curado. É por isso que eu sou parte da igreja e que as escrituras dizem, vocês precisam congregar, precisa ser parte da igreja. Mas por quê? Não é porque lá é o lugar da adoração. Então, quer adorar de uma forma que agrade a Deus? Você precisa tomar uma decisão agora aqui, ó. A decisão precisa ser, Senhor, você precisa falar isso para Deus, ok? Fala para Deus assim, Senhor, o meu corpo vivo, a minha saúde, meu coração batendo, minha voz, minhas potencialidades, meus talentos, o que eu sou, Deus, eu te entrego. Quem eu sou, agora é seu. Deus só quer um corpo para Ele habitar. Ele quer você, vivo, viva, para Ele habitar. Deus nunca pediu, nunca, para que o ser humano fizesse um lugar de tijolo para ele ficar lá dentro. Nunca, em lugar nenhum das escrituras. Quando Davi fez isso, Davi entendeu errado. Deus não pediu para Davi construir um templo. Ele entendeu errado. Mas por que Deus permitiu tudo isso? Para ele mostrar que a graça dele sobrepõe o pecado. Deus sempre quis habitar no tabernáculo. Tabernáculo é uma estrutura que se move no meio do povo. Tabernáculo na antiga aliança aponta para aquilo que Jesus faria. Por isso que quando João vai escrever o seu evangelho, falando de Jesus em João 1, João capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali no texto grego é a mesma de tabernáculo no texto hebraico. É como se João estivesse escrevendo, Jesus veio tabernacular entre nós. Aí, quando Jesus vai para a cruz e a turma está em crise porque Jesus vai para a cruz, Jesus fala assim, não, vocês não podem ficar em crise. Por quê? Porque eu preciso ir. Eu preciso ir porque Deus não tem uma morada, Ele tem muitas moradas. Ele não é para ficar em mim. E Jesus diz isso em João 14, Ele vai falar para os discípulos assim, olha, até então vocês têm o Espírito, têm a presença de Deus com vocês, mas quando eu for, a presença de Deus estará em vocês. Deus quer um corpo vivo. Aqui, ó. Deus não quer seu ritual, cara. Deus não precisa do nosso ritual. Deus não quer sacrifício de morte. Ele nunca quis. Deus quer vida. Deus quer o melhor da sua vida. Deus quer a sua saúde. Deus não quer que você o procure quando fica doente, entendeu? Deus quer que você se entregue com saúde. Porque Deus quer sair por Vila Velha através de você. Deus quer tabernacular no meio da sociedade. Isso é adoração. Adoração que agrada a Deus é, estou aqui, Senhor. Habita em mim. Senhor, estou aqui, ó. Meu corpo, minha saúde, tudo que eu sou. Sabe aquela coisa que às vezes a gente canta, eu te entrego. Não. Eu me entrego, Senhor, eu estou aqui. E quando o Senhor vê isso, essa disposição, essa disponibilidade, Senhor, eu estou aqui. João vai dizer, Evangelho de João capítulo 7, João vai dizer assim, aquele que tem sede, todos nós temos, a humanidade tem, todo ser humano tem, essa onda de emoções, de identidade fraturada, é a humanidade gritando por aquilo que só Jesus tem, gritando. Hoje eu estava lendo que
Parece que hoje é o dia do homem, nem sabia que existia isso. E aí eu vi uma pesquisa mostrando que 71% dos casos de suicídio estão entre os homens. Homens com identidade fraturada, distante de Deus. Deus está falando com a gente assim: eu só quero você, deixa eu viver dentro de você. Seu corpo para habitar. Então, quer adorar de uma forma que agrade a Deus? Saia daqui hoje falando assim: eu, com a minha saúde, com o meu vigor, com a minha mente, meu coração batendo, o que eu tenho, Senhor, faz de novo. Eu saio de cena, eu entrego para o Senhor soprar vida de novo. Eu quero terminar com essa: como saber se eu tenho a mente de Jesus? Como é que eu sei se eu tenho a mente de Jesus em mim? Como eu disse, qualquer método de mindset trabalha com a ideia de reprogramação da mente. Jesus não oferece uma reprogramação da sua mente. Ele muda a sua mente. Ele transforma. Agora preste atenção. Isso é extraordinário. Okay? Essa transformação de mente é extraordinária. Essa transformação de mente é espiritual, é mística. É mística. Sabe o que significa? Que a gente não tem que ficar esperando sinal para saber se a mente de Jesus está em mim ou não. Sabe o que a gente tem que começar a fazer? Ligar o motor, acelerar e ir, meu amigo. Porque a mente de Jesus está em você. Isso significa que tem coisas que vêm na minha mente que eu olho e falo assim: mas isso não é de Jesus. Isso está em mim aqui, é meu. Mas eu creio em Jesus, Jesus está em mim. Então eu falo com a minha mente: fica quieta, eu não vivo mais de acordo com aquilo que você fala que eu sou. Eu vivo de acordo com o que Jesus fala que eu sou. E eu ajo assim. Quando eu não quero ser generoso, eu sou generoso. Quando eu não quero amar, eu amo. Quando eu não quero abraçar, eu abraço. Porque Jesus, o Evangelho, não é sobre mudar as minhas sensações, é sobre mudar as minhas convicções. Eu tenho convicção de que a mente de Jesus está em mim. Então, como eu sei que eu tenho a mente de Jesus em mim? Eu começo a viver com a mente de Jesus em mim. É isso. Eu começo a viver. Não adianta eu te dar uma Ferrari, uma chave de uma Ferrari, botar na sua mão e eu falar assim: experimenta. Você não vai experimentar, você precisa entrar, ligar o motor, acelerar. Essa é a mente de Jesus. Para de andar com o seu Fusquinha, nada contra o Fusquinha, mas não dá para comparar um Fusquinha com a Ferrari. A mente de Jesus está em você. Pare de andar com a sua mente. Você crê em Jesus? Eu creio. Você crê no sacrifício de Jesus no seu lugar? Eu creio. Você crê que Jesus é a redenção para a sua vida? Eu creio. Então, liga a Ferrari e acelera. Pare com esse negócio que: eu não amo porque eu não fui amado. Eu não dou carinho porque eu não recebi carinho. Eu tenho medo de tudo. Você está em Jesus? Eu estou em Jesus. Então a mente de Jesus está em você. Sabe como que a gente sabe que a mente de Jesus está em nós? Colocando ela em prática. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no final do dia e vai falar assim: nossa, não é que é verdade? Olha o que eu fiz. Eu nunca fui abraçado e eu abracei. Eu nunca confiei em ninguém, agora eu confio. Eu era tímido, eu não falava, eu não me expressava e eu fiz. O que é que mudou? Sua mente. Ela não melhorou, ela não reprogramou, nada. Sua mente mudou. O Evangelho é a transformação de um mindset poderoso e único. Deus quer o seu corpo vivo. Você falar com Ele assim: pode vir, Senhor. Entra em mim aqui, na minha mente. Aí você vai ver,
A sua emoção vai acompanhar a sua mente. Você não vai precisar de um ambiente para você chorar na presença de Deus. Você não vai precisar de uma música para você se ajoelhar. Você não vai precisar de nada disso mais, porque a sua vida é uma adoração e as emoções acompanham a nossa mente. Lembra? Penso, sinto, faço. A ciência fala que é assim. Então Jesus está dizendo, deixa eu mudar a sua forma de pensar. Vou mudar a sua maneira de sentir, vou mudar a sua maneira de agir. Quero orar por você, eu quero que você ouça essa música. Mais uma música que Jesus deu de presente para o Arthur. E que fala profundamente ao meu coração sobre isso. Jesus é a minha realidade. Qual é a realidade da minha vida? Não sou eu, é Jesus. Qual é a realidade da minha vida? Não são os traumas, é Jesus. Qual é a realidade da minha vida? Qual é a minha vocação? A sua vocação é ter a mente de Jesus. Andar com ela, pensar com ela, agir com ela. Você vai ver. Seu mindset vai ser transformado. Senhor, muito obrigado, porque a adoração que agrada ao Senhor não tem a ver com rituais, não tem a ver com sacrifícios de morte, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. Obrigado, Jesus, porque é pelo Senhor que Deus pode habitar em nós. E eu oro, Pai, para uma transformação de mente nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro para que haja um desprendimento, uma decisão radical, agora, de confessarmos, de nos colocarmos diante do Senhor, nos expressando assim: Senhor, o meu corpo, meu coração batendo, a minha respiração, a minha fala, a minha força, é para o Senhor habitar dentro. Nós queremos ser quem o Senhor é, Jesus. Esse é o Evangelho. Deus, eu oro por um batismo novo em todo mundo aqui agora, em nome de Jesus. Uma renovação de Evangelho na nossa mente, no nosso coração. Nós entendemos por muito tempo que Evangelho é um negócio de espiritualidade, de céu, de futuro. Em nome de Jesus, refaz esse negócio na nossa vida agora. Para a gente parar com essa desculpa esfarrapada, essa mentira de que o estilo de vida de Jesus é para Jesus e porque é Jesus. Que a gente comece agora, em nome de Jesus, a entender que Evangelho não é sobre a gente mudar costumes, não é sobre a gente parar de imitar o comportamento do mundo. Evangelho é sobre a nossa mente ser apagada e o Senhor nos dá uma mente nova. Faz isso, Senhor, em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.